situação delicada, né? Pois é, isso aconteceu e foi parar na Justiça. Tramitou na Justiça e foi julgado até pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, teve uma decisão da terceira turma do STJ que manteve a decisão que proibiu a oferta de empréstimos consignados a aposentados e pensionistas do INSS em visitas domiciliares, principalmente marcadas sem solicitação prévia. Então, hoje, este é o tema da nossa entrevista e o nosso convidado que vai falar sobre essa decisão, as leis que envolvem essa temática, é o Dr. Júlio Moraes Oliveira. Ele que é professor e também advogado especialista em direito do consumidor. Dr. Júlio, muito obrigada por sua participação mais uma vez aqui na Rádio Justiça. Eu que agradeço mais uma vez o convite de vocês aí para poder atender a Rádio Justiça. Doutor, é um caso bem delicado, né? E envolvem pessoas também esclarecidas que têm noção do direito e recorreram à justiça para resolver uma situação, né? Vamos falar um pouquinho do caso concreto, por favor? Sim, o que acontece? A gente tem que entender que o consumidor é considerado a parte vulnerável na relação de consumo. E dentro dessa parte vulnerável, a gente tem os hipervulneráveis ou os considerados também de vulnerabilidade agravada, que são os idosos, as crianças, os analfabetos. Então, esse caso é um caso muito grave porque ele atinge o hipervulnerável idoso. É uma prática extremamente abusiva de comparecer à casa desse idoso para fazer um empréstimo consignado sem solicitação, e é uma forma de pressão, uma coerção muito forte exercida pelas instituições financeiras, e isso é extremamente abusivo do ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor, do ponto de vista do Estatuto do Idoso, do ponto de vista da lei do superendividamento. Então, assim, viola todos os aspectos legislativos que a gente tem a respeito desse tipo de oferta de produto ou serviço. Tá certo. E, doutor, esse caso, ele começou, né, a tramitar no TJ do Maranhão, né? Então, é um caso que aconteceu lá. E aí, esse caso concreto em si, ele tramitou em várias instâncias do Poder Judiciário até chegar no STJ. Explica um pouquinho pra gente todo esse percurso e como foi o entendimento e o posicionamento da Justiça e até mesmo como foi ajuizada, apresentada essa ação. Bom, a ação normalmente começa na primeira instância, no estado em que ela foi proposta, né? Depois ela vai para o Tribunal de Justiça e, à medida que as partes vão recorrendo, essa ação chega ao Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal que vai decidir as questões que envolvem a matéria infraconstitucional. Então, como esse caso aborda a questão de violação ao Código de Defesa do Consumidor, de violação ao Estatuto do Idoso, que são normas infraconstitucionais, a gente tem essa discussão levada ao Superior Tribunal de Justiça para que o Superior Tribunal de Justiça decida se aquilo pode ou não realmente ser realizado da forma que foi realizado. Só para ter uma ideia nessa discussão aí, a gente pode ter mencionado aí a violação ao artigo 39, inciso 4º do Código de Defesa do Consumidor, que fala que o fornecedor não pode se valer da fraqueza e nem da idade do consumidor para lhe imputar serviços ou produtos que não foram solicitados. A gente tem os aspectos da própria lei do superendividamento, que são os artigos 54B e 54D, que também falam sobre a oferta de crédito e o limite dessa oferta de crédito a esses consumidores. Então, assim, é um caso que teve uma repercussão muito grande porque o fornecedor foi ao local do consumidor, na sua residência, fazer uma pressão psicológica, uma coação para que ele contratasse o empréstimo. E quando a pessoa sofre esse tipo de pressão, muitas vezes ela não tem oportunidade e prazo e momento para reflexão sobre aquilo que ela está fazendo. A gente tem visto isso muito acontecer com relação a um aspecto do direito que chama multipropriedade. Essas cidades turísticas, Gramado, Maceió, Foz do Iguaçu, todas elas têm tido esse tipo de abordagem. O consumidor está lá passeando e vem uma pessoa e oferece um produto ou serviço e fala que ele tem que fechar na hora. Então, essa prática desses fornecedores aí do Maranhão, ela se equipara exatamente a essa prática da multipropriedade. É uma forma extremamente agressiva e abusiva de tentar, né, impor um produto ou um serviço que muitas vezes o consumidor nem solicitou.
Tá certo. E essa votação, né? Como que foi esse julgamento pela terceira turma do STJ, né? O placar foi de 3 votos a 1 e manteve essa decisão que proibiu essa oferta de empréstimos consignados nessa situação, né? Para aposentados e pensionistas no INSS, em visitas domiciliares, principalmente essas realizadas sem solicitação prévia diante de toda essa pressão. Como que o colegiado entendeu essa situação? Como que o colegiado aplicou o que temos de leis vigentes hoje, doutor? Bom, o colegiado entendeu que realmente a prática é abusiva, né, por sua maioria, 3-1, e que essa prática não poderia ser realizada dessa forma. Primeiro, porque o consumidor idoso é um consumidor hipervulnerável, então ele tem uma proteção especial já do próprio Código de Defesa do Consumidor. Segundo, porque essa prática viola uma série de aspectos do próprio Código de Defesa do Consumidor, por comparecer à casa desse consumidor para fazer uma oferta que muitas vezes ele nem solicitou. E terceiro, porque não há essa margem de reflexão, né, para o consumidor poder refletir se ele quer ou não contratar aquele tipo de empréstimo. E o empréstimo normalmente consignado, que é feito através da folha do INSS, de outros aspectos, a gente tem tido uma enormidade de problemas relacionados a isso, né, no país nos últimos anos aí. Então, a gente tem que ficar atento a esse tipo de situação e o STJ, então, realmente foi bem nesse ponto para evitar que esse tipo de coisa fosse aceita e fosse, né, reconhecida lá no estado do Maranhão. Tá certo. E, doutor Júlio Moraes, nesse sentido, esse entendimento do STJ, ele passa a ser um entendimento que será aplicado em outros, como uma jurisprudência, ou é um entendimento que já havia sido aplicado em outros casos? Não, na verdade, essa decisão, por enquanto, é uma decisão relacionada a esses casos do Maranhão. Ela não tem efeito erga omnes, pelo menos por enquanto, e a tendência é que ela seja um precedente para que outras situações semelhantes a essa também tenham essa mesma decisão ao chegar nos tribunais superiores. Mas ela não é uma decisão que tenha, né, que tenha um aspecto abrangente para todo o país, não. Ok. E, doutor Júlio, para encerrar nosso bate-papo, alguém que esteja nos ouvindo, passou por uma situação parecida, viu ali que não foi legal, quer revisar esse contrato, essa questão, quer negociar com o banco ou não, às vezes até mesmo ingressar com uma ação direto na justiça, qual que é a sua recomendação jurídica? Bom, a primeira situação é a pessoa procurar os órgãos de defesa do consumidor, apresentar o fato que aconteceu, com documentação, com tudo que ela tem a respeito da relação jurídica ali, né, que foi admitida naquela situação. E caso os órgãos de defesa do consumidor não resolvam o problema desse consumidor, aí sim ele vai procurar a justiça através dos juizados especiais ou da própria justiça comum para tentar obter, né, o cancelamento desses contratos ou a nulidade desses contratos através do Poder Judiciário. Tá certo. É com essa recomendação jurídica que a gente encerra, então, essa entrevista sobre possíveis ofertas abusivas de empréstimos consignados a pessoas idosas. O nosso convidado de hoje, que esclareceu as dúvidas, explicou melhor essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, foi o advogado Dr. Júlio Moraes Oliveira, ele que é professor e também advogado especialista em direito do consumidor. Dr. Júlio, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Justiça, pelos esclarecimentos e até a próxima. Eu que agradeço mais uma vez o convite, estou sempre à disposição da Rádio Justiça.